A gente quer programar, fazendo o nosso melhor para ver se dá certo. E entenda, essa agitação, ela é religião pura. Olá, eu quero convidar você a mais um tempo de reflexão, a mais um momento onde acredito que Deus tenha uma palavra para você, para o seu coração, e eu quero compartilhar com você uma mensagem que está em João capítulo 15, no versículo 16, e eu coloquei como tema chamados para ser antes de fazer. Estou aqui com a minha palavra, com o meu esboço, então vamos compartilhar que João capítulo 15, versículo 16 diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então eu quero, em cima desse pequeno texto, trazer uma mensagem de reflexão. Eu acredito que seja mais um lembrete de Deus para as nossas vidas, né? Então, como eu falei, o tema é chamados para ser antes de fazer. Então, como eu falei, hoje eu não vim trazer uma palavra complicada, ela não é uma mensagem complicada, é uma mensagem, é mais um lembrete. Mas acredito que seja simples, mas também profundo. O desejo é que essa simples mensagem possa entrar no coração e mudar tudo. Então, o princípio de estar aqui agora na frente das câmeras e trazendo essa mensagem simples, mas mais um lembrete, é que essa mensagem possa entrar no coração e possa ser a fonte pelo qual tudo vai ser mudado. Então, acredito muito que o Espírito Santo quer lembrar, né, alguém aqui hoje. Eu acredito que se você está com esse vídeo aberto, que você está acompanhando esse vídeo agora, eu acredito que o Espírito Santo queira lembrar a você alguma coisa hoje, né? E eu acredito que seja, você foi chamado para pertencer antes de produzir. E essa é a ideia. Nós fomos chamados primeiro para pertencer antes de produzir. E quando eu falo sobre isso, sobre pertencer antes de produzir, é porque nós mudamos tanto, nós invertemos tanto essa posição. A gente acha muitas vezes que pelo fato de fazer muito, nós temos muito valor. Pelo fato de produzir muito ou de falar muito, a gente tem muito valor. E acredite, essa é uma ótica humana, terrena, mas não é a ótica de Deus. A ótica de Deus, ela é exatamente o contrário. Ela é a ótica de que nós precisamos primeiramente pertencer. E eu gosto muito de pegar um exemplo que era Jesus na mesa com seus discípulos. Você perceba, Jesus encarnou, cresceu, aos 30 anos ele começa o seu ministério, e nesse ministério ele começa a encontrar pessoas, encontrar homens específicos que ele tinha para que a sua mensagem fosse ministrada e ensinar a homens, né? Então ele vai chamar Pedro, Tiago, João, cada um dentro da sua particularidade, cada um dentro do seu perfil de fazer, de acontecer na sua vida, né? E Jesus leva esses homens exatamente para a mesa. Jesus tira esses homens da sua rotina, tira esses homens daquilo que eu costumo dizer que é o senso comum diz, que para que nós possamos ser bem-sucedidos, nós temos que fazer muito. E para que nós possamos ser bem-sucedidos, nós precisamos entregar muito, e ser muito, e se gastar muito, para que ao muito suar, talvez nasça um fruto que a gente possa desfrutar. Então Jesus vem quebrar exatamente essa ótica. Ele pega, vamos dar um exemplo de Pedro, ele pega o Pedro, que é o pescador, que está acostumado a sair, entrar no mar, e de dia e de noite, e lança a rede, prepara a rede, lava a rede, sabe? E arruma o barco, prepara o barco. São as coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Jesus diz para ele, olha, vem e me siga, porque a partir de hoje você será pescador de homens. Eu entendo que Pedro não tinha noção do que estava acontecendo. Pedro não tinha ideia do que estava acontecendo na vida dele.
porque o que Jesus faz é quebrar a rotina do fazer muito. O que Jesus faz é quebrar a rotina e dizendo para ele: você agora precisa apenas aprender. Você agora precisa mudar o foco. Você precisa entender que não é pelo fazer, que não é pelo realizar alguma coisa que você vai encontrar satisfação também em alguma coisa. Então Jesus leva esses homens para a mesa. E ao levar esses homens para a mesa, o que ele mais faz nessa mesa é conversar, é trazer uma outra ótica, é apresentar, desculpa, é apresentar o reino, para esses homens, é apresentar uma nova identidade, não uma nova função. Então a gente consegue enxergar os discípulos que após a ascensão de Jesus, eles permanecem no lugar ali, pregando, agora fazendo e levando a mensagem com autoridade, com temor, com tremor. E a gente vê esses homens fazendo tanto e depois, anos depois, nós estamos aqui tentando fazer a mesma coisa. São líderes que estão preocupados com a igreja, como é que a igreja funciona. São pessoas que estão preocupadas com o seu casamento, são pessoas que estão preocupadas com seus maridos, com suas esposas, com seus filhos. E pelo muito fazer, acham que isso vai mudar alguma coisa, vai mudar algum contexto. Então, lembre-se que o tema dessa mensagem é chamados para ser antes de fazer. Então, o que muda tudo é sentar à mesa. O que muda tudo é conseguir sentar à mesa e conseguir, de alguma forma, ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. Gente, o Espírito Santo é real ainda hoje. O Espírito Santo continua falando hoje. Ele continua ministrando hoje. Ele continua direcionando hoje. E a gente pode pegar também como exemplo de Marta e Maria, né, que está em livro de Lucas, né? E Marta e Maria. E Marta e Maria também é um exemplo muito forte para as nossas vidas. Por quê? Porque quando você vê que ela recebe o Messias dentro da sua casa, né? Marta e Maria recebem Jesus dentro da sua casa, você tem duas personalidades tão diferentes, tão absurdamente diferentes, porque você tem Marta que está agitada de um lado para o outro, o próprio Jesus diz isso, e nós não podemos descartar também que o estar agitada de um lado para o outro é para servir o Senhor Jesus, é para oferecer o melhor para Ele, sabe? E Maria que sentou aos pés de Jesus, ela simplesmente sentou aos pés de Jesus. Marta, em dado momento, reclama com Jesus: Senhor, não te importa que eu esteja aqui trabalhando, agitada para servir bem o Senhor, e Maria esteja aí sentada aos teus pés, e o Senhor não te incomoda isso, não vai falar nada? E Jesus dá a resposta para ela. E é uma resposta tão atual, é uma resposta tão de hoje, porque ele diz: Marta, Marta, você está agitada, você está preocupada, você está inquieta de um lado para o outro. E ele diz: nada disso te importa. O que te importa agora é sentar aos meus pés. O que te importa agora é ouvir. E aí ele fala: Maria escolheu a boa parte. E isso não vai ser retirado dela. Sabe? Isso muda tudo. Porque nós estamos muitas vezes como Marta. A gente está como Marta mesmo, correndo atrás, fazendo, tentando, de alguma forma, através do nosso esforço, ou da nossa capacitação mental, ou sabe, nossa capacitação social, ou nossa parte, como eu gosto de falar, essa parte cognitiva, de entender como as coisas funcionam, e a gente quer dar um jeito, na nossa vida, a gente quer dar um jeito na vida do outro, a gente quer dar um jeito nos nossos filhos, a gente quer programar, fazendo o nosso melhor, para ver se dá certo. E entenda, essa agitação, ela é religião pura. Essa agitação é religião pura. Ela não expressa a identidade de filho. Pois a identidade de filho sabe que sentar aos pés do seu pai é o suficiente para receber o sustento daquele que é responsável pelas nossas vidas. Então, quando você olha para a sua vida, não adianta se debater. Sente aos pés dele. Sente aos pés dele, porque isso muda todas as coisas. Você vai perceber que nessa passagem, Maria senta aos pés de Jesus.
Quando Lázaro morre, que Jesus volta à casa de Marta e Maria, as duas vão ao encontro dele e parecem declarar a mesma frase, a mesma declaração de sentimento, né? Como Marta chega perto dele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Mais à frente, depois, Maria encontra com ele e diz também a mesma coisa: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, certamente, se o Senhor estivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Mas qual a diferença? A diferença é que Maria chega, declara isso e se lança novamente aos pés do Senhor. Ela se lança aos pés do Senhor. Ela se joga aos pés do Senhor. Da mesma forma que ela sentou aos pés do Senhor quando Jesus estava na casa dela. E Jesus, vendo Maria chorar, diz que o seu coração se compadeceu daquela dor e chorou junto. E chorou junto. E uma outra passagem também que eu acho tão marcante também, que é a mesma Maria, que quando Jesus entra na casa, está lá com seus discípulos falando da morte e tal, aquela coisa toda, Maria entra, lava os pés do Senhor Jesus, unge os pés do Senhor Jesus, seca com seu cabelo, com seus cabelos. E Jesus está dizendo: olha, deixe ela em paz, porque o que ela está fazendo é profético. E onde Maria está? Aos pés de Jesus. Gente, é aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus. Nada do que a gente faça com a melhor das intenções, seja para a nossa vida ou seja para a vida daqueles que são importantes para a gente, nada do que a gente faça, humanamente falando, tem o poder de atravessar os tempos, tem o poder de dar solução. Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você, eu quero te trazer novamente esse lembrete que nós fomos chamados para ser, muito antes de fazer. Porque o fazer sem ser é um fazer dentro da nossa limitação, da nossa capacidade finita de dar solução para alguma coisa. Nós não queremos respostas temporais, nós queremos soluções que durem a eternidade. Nós não queremos simplesmente um Dorflex. Eu estava conversando há pouco tempo com uma grande amiga minha que passa por algumas dificuldades e eu falei para ela, olha, não é o Dorflex da vida que vai solucionar os nossos problemas. Porque o Dorflex tira a dor momentânea, mas ele não trata a causa daquela dor. Então, as nossas ações pautadas ou balizadas em nós, naquilo que nós entendemos por certo, naquilo que nós entendemos por suficiente para mudar alguma coisa, é o Dorflex da vida. Às vezes você tem momentos, às vezes você tem respostas, mas que não dura a eternidade. Ou seja, quando eu digo que não dura a eternidade, mas que não são duráveis, são apenas paliativos. E nós não queremos viver de paliativos, nós queremos algo concreto, real, de verdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você de uma forma tal a conseguir trazer no seu coração o lembrete de que não é agitado de um lado para o outro, mesmo que essa agitação seja para fazer o melhor, sabe? Voltado para Deus. Porque você não é encontrado mais valioso por fazer muito, por falar muito, ou por qualquer outra coisa muito. Mas a gente passa a ter valor aos olhos do Senhor no reino de Deus quando a gente abre mão de fazer ou de ser muito para ser apenas filho. Porque filhos permanecem até que o Pai envie. Pois assim aconteceu com os discípulos. Permaneceram à mesa com o Senhor Jesus, até que chegou o momento de ele falar assim: bom, agora chegou a hora de enviá-los de dois em dois. Então, fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se na certeza e na convicção de que há um Deus sobre a sua vida, que quer tratar você e eu como filhos, que quer nos ministrar, que quer nos discipular, que quer
quer nos treinar, Ele quer nos ensinar a como nós encaramos o nosso dia a dia, a nossa vida. Amém? Louvado seja Deus. Então eu quero agora gastar um tempinho com uma palavra de oração junto com você, para que possamos ter esse recado no nosso coração bem firmado. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, dentro dessa meditação tão simples e tão breve, Deus, de uma forma tão pequena, nós ouvimos, ó Deus, essa mensagem agora, e talvez agora aqui muitos estejam se encaixando no ativismo do mundo, se encaixando nesse ativismo que tem que fazer, tem que acontecer. E os tempos atuais são assim. Eles são tempos, ó Deus, que exigem de nós uma posição, que exigem de nós um posicionamento dentro das várias áreas das nossas vidas. Mas quando a gente olha para as nossas mãos, a gente percebe que nós não temos resposta para muitas coisas nas nossas vidas. Aquilo que é trivial, aquilo que é normal e sabe, corriqueiro, cotidiano, nós conseguimos sim resolver. Mas há coisas que estão além das nossas forças. E é exatamente a ação de estar aos pés do Senhor é que vai fazer com que nós possamos entender os momentos difíceis, que possamos vivenciar os momentos bons, mas também que possamos vivenciar de forma plena, de forma sentindo dor, mas ao mesmo tempo sabendo que há um Deus sobre as nossas vidas. E nisso eu lembro de Maria, que esteve junto com o Senhor, que esteve junto com Jesus, mas que o seu irmão faleceu. E que ela, aproximando-se do Senhor, declarou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, falecido. Mas a posição não é uma posição de reclamação, não é uma declaração de questionamento, de argumentação, mas apenas uma declaração de dependência, de convicção, de confiança de que o Senhor tem poder para todas as coisas. E a resposta disso foi ela se lançar aos pés do Senhor, na submissão. Então talvez haja pessoas que estejam ouvindo esse áudio ou esse vídeo agora, assistindo esse vídeo agora, que está olhando para dentro da sua casa e não está enxergando mais como resolver, como solucionar, como mudar a história do filho, como mudar a história da família, como mudar a história da sua casa, Pai. A Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e talvez ela esteja no engano, Senhor, da correria do dia a dia, que ela precisa fazer alguma coisa. Sim, essa pessoa precisa fazer alguma coisa. Sentar aos pés, ir para a mesa, ser levado para a mesa, pois é onde Jesus nos convida a ir, sentar à mesa com Ele, para como filhos sermos ensinados, para como filhos termos a nossa identidade transformada, a nossa mentalidade transformada, para que possamos receber valores do reino do Senhor, para que possamos combater através desses valores a urgência desse mundo, Pai. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja sobre as nossas vidas, seja sobre esta pessoa, seja sobre esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga que está assistindo essa mensagem agora, para a honra e glória do Teu nome. Haja com Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que você possa utilizar essa mensagem como um reforço, como um impulsionamento a fazer a coisa certa, ok? Eu sou o pastor Leonardo Salles, eu dirijo o grupo de vida aqui na Suíça, em Speyer, e eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Se isso foi bom para você, se isso de alguma forma tocou no seu coração, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se aí no canal O Assunto do Coração, e deixe uma mensagem aqui embaixo de que forma que essa mensagem chegou até você e como abençoou você, ok? Que Deus abençoe e até a próxima com o Assunto do Coração.